Muito boa tarde, telespectador, ouvinte, pessoal de casa, pessoal do trampo, pessoal de todo canto. Mais um Papo de Garagem aqui na programação do Mobilidade Estadão. E hoje, recebendo Bruno Del Bel. Tudo bom, Bruno? Tudo jóia, Matheus. Prazer estar aqui com você. Bruno, que para quem não sabe, ele é o gerente de operações da aviação geral da ANAC. O papo vai ser bom, hein? Mas antes da gente começar, seu Diego, decolando com a vinheta em 3, 2, 1. Bruno, mais uma vez agradeço aqui a sua presença e começamos com a tradicional na lata aqui no Papo de Garagem. A ANAC está pronta para o futuro da aviação civil? Matheus, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do trabalho da ANAC. Respondendo na lata, a ANAC está sim preparada para o futuro e continua se preparando. Desde a criação, né, a agência ela tem tomado medidas para antecipar a chegada das demandas, das novas tecnologias, da inovação e construir em conjunto com o mercado, com a indústria, as soluções para propiciar o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento saudável da aviação civil. E sempre com o objetivo de trazer maior previsibilidade regulatória para o mercado, trazer discussão dos assuntos e maior segurança também, né, tanto para quem está investindo quanto para quem está usando o sistema de aviação civil. A ANAC ela é uma agência relativamente jovem, né, quando comparada aí com outras agências reguladoras. Nesses pouco mais aí de 15 anos de história, a gente já vem acumulando aí diversas estratégias, diversas transformações, principalmente nos modelos de gestão e de governança, que visam justamente essa mudança de paradigma e de tratamento das demandas que o próprio mercado traz para a gente e esse contato maior com o setor regulado também. Em 2011, a ANAC teve o primeiro programa de fortalecimento institucional e em 2020 a gente teve o segundo lugar do prêmio da Rede de Governança Brasil, e que mostra todo o resultado, né, desse trabalho de aprimorar os processos e de gestão e de governança dentro da agência, né? E tudo isso também tem refletido na prática. Tem diversos projetos que têm trazido essas mudanças, né, de simplificação, de regulação responsiva, e tudo isso está muito alinhado com essa característica de inovação, de tecnologia, para a gente realmente conseguir ter um ambiente aberto para receber as inovações, aberto a receber novos modelos de negócio e dando maior segurança para quem quer investir, para quem quer fomentar realmente o setor da aviação civil. Interessante esse ponto que você traz dessa constante renovação e inovação, parte também de simplificação, que é um ponto que você trouxe, e os benefícios que essas coisas acabam trazendo. Em relação à digitalização, qual o benefício da digitalização dos sistemas de controle da ANAC? Certo. Na realidade, a gente tem frentes diferentes de digitalização, né, que estão sendo aí atacadas e abordadas pela ANAC, tá? A primeira delas está relacionada com a questão dos processos digitais, né? Então, desde 2016, todos os processos que são conduzidos na agência, eles são 100% digitais, tá? Então, a gente tem um protocolo digital, a gente tem uma comunicação toda eletrônica também. Então, o usuário ele consegue abrir um processo, incluir documento, consultar status, enfim, tudo através da internet, através da web. Autenticar, né, documentos, se registrar no sistema, tudo através da internet. Isso traz maior transparência, maior agilidade, menos burocracia, né, de todos os serviços que são prestados para a gente, de uma maneira geral. Essa é uma das frentes. A segunda frente é com relação a documentos digitais, tanto aqueles que a própria agência emite, né, como certificados, autorizações, como documentos que são cobrados pela agência para serem apresentados em auditorias, em processos, né, em serviços. Então, hoje, a própria ANAC emite certificados e autorizações
100% digitais, que podem ser armazenados, e a gente também aceita ou tem plataformas que recebem documentos digitais, né? Então, por exemplo, a ANAC ela tem sido protagonista e pioneira na questão do CHP digital. O que é o CHP digital? Certificado de habilitação técnica, né, que é como se fosse a CNH, né, de motorista, tem a CHP para pilotos, comissários, e isso antes era um papel não, mas era uma carteirinha, né? E agora é totalmente digital. E a ANAC trouxe essa inovação e tem também trabalhado junto a outras autoridades, tem a Organização de Aviação Civil Internacional, para que o padrão seja justamente ter a CHP digital e não mais a física. Outro exemplo também, todas as aeronaves elas têm que levar uma documentação a bordo. Essa documentação hoje a gente também já aceita e já tem normas, já tem procedimento para que seja carregado em formato digital e possa ser lido, possa ser usado e possa ser apresentado num dispositivo eletrônico, num tablet, né, num celular. Então isso também gera economia, né, de peso, né, às vezes tinham aeronaves que tinham que carregar uma maleta, né, enorme, com um monte de papel lá dentro, distribuído por um tablet, muito mais fácil de consultar. E a terceira frente é com relação a diários de bordo e sistemas de controle e registro de documentação oficial, né? O principal é o diário de bordo, tem sistemas de controle de manutenção e treinamento de tripulantes também. E a gente já tem uma norma específica para que isso tudo seja feito de maneira digital. E, inclusive, a ANAC ela tem trabalhado para desenvolver uma plataforma em blockchain para receber esses dados, preservar os dados com maior confiabilidade, com maior agilidade. E isso traz vantagens para a ANAC também, porque pode ser feito o cruzamento de dados de diversas fontes, automatizar serviços que a gente presta por aqui e traz vantagem para os operadores também, porque reduz custo, reduz possibilidade de erro, gera possibilidade de gerar indicadores, tendências, né? Enfim. Então, a digitalização ela é muito importante para a ANAC e para os operadores também, nessa busca constante pela inovação. Você bem colocou que é um processo de digitalização que ele está passando por coisas que para alguns ainda é novidade, mas já está sendo utilizado. Você citou até o blockchain, que é ótimo, que tem a rastreabilidade, tem, né, todo lá. Então, são coisas que auxiliam na segurança e até na própria divulgação dos dados, porque eles estão lá, né? Isso pode fazer um gancho aqui para a minha terceira pergunta, porque é um mercado que tem crescido, acredito eu, que é o de táxi aéreo. E aí a minha pergunta é sobre como a ANAC pode ajudar o crescimento desse mercado de táxi aéreo? Muito boa pergunta, Matheus. Gosto bastante de falar desse assunto, porque é bem na área que eu trabalho mesmo, então eu tenho bastante satisfação de poder agora falar. tá perfeito. Então, primeiro, acho que é importante a gente contextualizar, né, o que é o táxi aéreo, porque esse termo é bastante comum, né, bastante coloquial, mas não sei se todo mundo sabe o que é o táxi aéreo, né, mas, em princípio, hoje, o que a gente considera táxi aéreo são empresas que operam com aeronaves, basicamente até 19 assentos. Então, e aí podem ser pequenos jatos, né? Podem ser aeronaves com motor turbo-hélice, né? O motor convencional também a hélice, tá? E esse segmento da aviação no Brasil, ele é extremamente importante, né? O Brasil é um país com dimensões aí continentais, com regiões muito diferentes, né? A gente tem aviações muito diferentes, né? Enquanto a gente tem São Paulo, que é uma das maiores frotas de helicóptero do mundo, é uma aviação altamente desenvolvida, um tráfego aéreo congestionado. A gente tem também regiões como a região norte, onde a gente tem problemas de infraestrutura básica, né, em aeroportos, pistas, né? Então, assim, são mundos completamente diferentes. Então, muitas vezes o avião do transporte regular, né, da aviação convencional, que a gente está acostumado ali, de aeroporto e tal, que opera na região sudeste, na região sul, muitas vezes não chega até aquela cidade menor lá na região norte. Às vezes não chega nem estrada, né? Às vezes tem localidades que você só consegue chegar de barco, né? Através de rio. Então, o táxi aéreo ele tem uma função social também muito, muito importante, né? E a gente tem olhado para esse segmento com bastante atenção, dentro de tudo aquilo que eu falei antes, né, da ANAC estar antecipando e mantendo um diálogo constante com o segmento, a gente tem buscado formas de endereçar melhor os desafios desse segmento, né? Então, o principal deles é tudo isso que eu falei, né? Como a gente conseguir regular de uma maneira
adequada, um segmento que é tão diverso, que opera em lugares tão diferentes. Então, empresas que operam jatos de última geração, fazem voos transcontinentais, Brasil, Europa, e no mesmo regulamento de empresas que operam aeronaves a hélice, monomotor, convencional, mas que cumprem uma função extremamente importante. Levam medicamentos, levam pessoas, levam mantimentos a regiões que têm carência de infraestrutura e que precisam muito desse transporte. Tá? Então, pensando em tudo isso, a gente incluiu diversas iniciativas naquele programa Voo Simples, que é um programa da ANAC em parceria com o governo federal. E esse programa ele visa simplificar e desburocratizar diversos serviços, iniciativas com relação à aviação geral, e o táxi aéreo está incluído nessa categoria também. A principal iniciativa que a gente está trabalhando hoje é para classificar esses táxis aéreos de acordo com o tamanho e de acordo com a operação que eles executam e aplicar o regulamento de uma forma diferenciada e proporcional, considerando, né, o porte e a complexidade operacional, porque aí sim a gente vai ter, né, as empresas ali operando em igualdade de condições. Bem colocado aqui pelo Bruno, que vale sempre salientar, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, um serviço como esse é de um auxílio gigantesco, dado o tamanho que é esse país. Convidados é alto nível sempre, né? E não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa, não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais. Aí eu sigo aqui para a quarta pergunta, que é a propriedade compartilhada de aeronaves, ela de fato é uma tendência. E existem planos para viabilizar esse modelo? Sim, com certeza. A propriedade compartilhada ela já é um modelo de negócio, né, no exterior bastante consolidado, não só na aviação, em outros setores também, né, automóveis, imóveis, barcos, né. E aqui no Brasil a gente já tem algumas empresas que operam nesse modelo, mas que ainda não tinha uma regulamentação específica. E no começo desse ano, a gente publicou uma regulamentação direcionada para esse mercado. Essa regulamentação ela já está publicada, porém ela entra em vigor efetivamente no segundo semestre do ano que vem, de 2022. Durante esse período, né, de fevereiro, março de 21 até o segundo semestre de 2022, a gente está trabalhando para fazer todas as adequações, para publicar orientações, conversar com um pessoal que já está no mercado, que quer entrar nesse mercado no Brasil, para ajustar, né, tudo isso, ver quais são os requisitos que precisam ser cumpridos, o que eles precisam fazer perante a ANAC. E a ideia é justamente trazer uma opção a mais, né, tanto para aquele passageiro, para aquele cliente, que precisa de uma alternativa para o transporte aéreo convencional, né, de aeroporto e tal, e que aí ele tem a opção do fretamento de aeronaves, do táxi aéreo, e agora ele vai ter a opção também, tem a opção de comprar a própria aeronave, né, de ser proprietário. Agora ele vai ter a opção também de entrar num programa de propriedade compartilhada. É uma opção a mais também para o investidor. O investidor que quer investir na aviação, ele pode investir numa empresa de táxi aéreo, agora ele pode investir numa empresa de propriedade compartilhada também. E é isso, a lógica toda é trazer mais opções, viabilizar mais um modelo de negócio, mas, claro, né, sempre a preocupação é fomentar o setor, mas sempre preocupado em a qualidade do serviço prestado, que são regulados pela gente. Essa parte que você cita, a gente fala sobre tendências de regulamentação. Anteriormente eu conversei aqui, já no Papo de Garagem, com o Manuel Coelho, que é da Speedbird, e falamos sobre a regulamentação de drones e VTOLs. É VTOL, certo? Tô certo? VTOL. VTOL. E isso porque ele me deu o selo de expert em drone, então eu acabei de já perder aqui. E a nossa quinta pergunta é justamente por esses lados aí. Rapidinho, só uma coisa. Poxa, pena, mas o papo passou voando de novo. Foi boa? Não sei, mas segura. Então, quais são os maiores desafios da ANAC para regulamentar os drones comerciais e os VTOL? Acertei agora. Muito bem. Os drones, né, e o eVTOL, eles são novidade, né? Não só para a ANAC, mas no mundo inteiro. Então, a gente vê que todo mundo aí, todas as autoridades de aviação ainda estão aprendendo como lidar com essa nova tecnologia e
e como regulamentar tudo isso, né? Tem muitas questões aí que estão envolvidas, até mesmo questões éticas, né, com relação aos drones, aeronaves não tripuladas, e não é diferente aqui, né? A gente também está aprendendo como lidar com isso, mas novamente, estamos mantendo um diálogo constante com o setor, com o segmento e trazendo o pessoal para conversar e para atacar e antecipar as dificuldades. Tá? Com relação aos drones, né, a gente também tem uma variedade enorme de possibilidades, né, de aplicação aos drones. Então, a gente tem drones pequenos que são usados para fotografar eventos, né, casamentos, ou então drones também pequenos, leves, que são usados para fazer show de luzes, né, em operações ali, voos sincronizados, e que são drones que oferecem menos exposição, menos risco, né, a quem está envolvido ali ou até mesmo a terceiros. Mas a gente tem aeronaves maiores, né, equipamentos maiores, que podem ser usados, né, como o caso dos nossos amigos lá da Speedbird, que estão sendo testados para ser usados em entregas em grandes cidades, né? Então, ali a gente tem toda uma preocupação com relação à exposição de risco a terceiros, né? Pessoas que não estão inicialmente envolvidas com a operação, mas que estão sujeitas ali a algum tipo de risco, algum tipo de falha do equipamento. Então, isso tudo está sendo considerado, mas os desafios são a certificação do produto, né, do equipamento. Então, garantir que aquele equipamento ele vai ter uma performance, um desempenho tal qual ele foi projetado para ter. Ainda tem muito a se discutir com relação a treinamento e aplicação, né, se é o caso, se é aplicável ou não para o piloto remoto, que é o operador do drone ali, claro, dependendo da complexidade, né, da operação. O compartilhamento do espaço aéreo, né, que é um desafio enorme, mas isso né, também é um desafio compartilhado com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando Aeronáutico, né, que faz essa gestão do tráfego aéreo. Mas é bastante complicado isso, porque por mais que você defina uma altitude, por mais que você defina corredores específicos para operação de drone, você sempre vai ter ali um helicóptero, né, que está pousando ou está decolando de um heliponto, ou eventualmente rota, passa perto de um aeroporto, rota de pouso e decolagem. Então, existe o compartilhamento do espaço aéreo com a aviação tradicional, e isso tem que ser levado em consideração. E essa questão das regras de operação, principalmente ligadas aí à preservação da segurança dos terceiros, né? Mas que estão sujeitas ao risco também. Mas, como eu falei, a gente está mantendo contato, mantendo diálogo com as empresas, tem empresas nacionais aí certificando equipamentos, e a gente está também trabalhando para aprimorar a nossa legislação com os drones, para eventualmente abordar de uma forma mais adequada alguns casos específicos, algumas operações mais restritas, né? Então, às vezes o drone é grande, é pesado, mas é uma operação de pulverização agrícola, então a gente tem como dar uma flexibilizada porque é uma operação mais restrita, não vai passar em cima de ninguém, enfim, tem um risco menor. Com relação ao eVTOL, o eVTOL ele já é uma tecnologia disruptiva, né? Já é um veículo de transporte de pessoas elétrico e de decolagem e pouso verticais, né? E ele puxa uma questão, uma discussão bastante grande, né, em torno da mobilidade urbana, né, de uma maneira mais geral. Então, hoje, o que está sendo discutido, assim, internacionalmente, é o desenvolvimento de novos conceitos de operação propriamente dito. Então, não tem se discutido simplesmente inserir o eVTOL na operação que já existe hoje, mas sim construir ambientes, né, ecossistemas totalmente voltados para a operação do eVTOL, né, porque é uma operação nova, né, desde o ponto de vista do cliente, né, que vai dizer para onde ele quer ir, pode ser por um aplicativo, né, de compartilhamento de aeronaves, tipo como se fosse um Uber, desde a questão do gerenciamento do tráfego aéreo com diversas aeronaves operando ao mesmo tempo, né? Serviços de manutenção que podem ser feitos nos locais ali onde são feitas as operações, a infraestrutura, né, que estão sendo chamados aí os vertiports, que são os aeroportos, né, dedicados aí para a operação dos eVTOL. E, claro, uma questão de energia, né, porque são veículos elétricos e, então, eles vão precisar ter energia para serem carregados nesses locais onde eles vão pousar, onde eles vão ficar estacionados. Então, tudo isso precisa ser considerado, precisa estar disponível para propiciar essas aeronaves. Então, mas da mesma forma, a ANAC também já tem recebido algumas empresas que estão protagonizando a implementação e o desenvolvimento dos eVTOLs para construir de uma maneira colaborativa, né, esses novos conceitos de operação, juntamente com todos os players aí do setor e validar essa operação no futuro.
Segura esse futuro aí, minha gente. Segura que daqui a pouco Tem muita coisa por vir aí. tem muita coisa por vir. Bruno, desde já eu te agradeço. Mais um papo sensacional. Eu adoro aprender. Ah, e o pessoal de casa deve ter notado que em nenhum momento na entrevista eu citei a minha tão sonhada mochila foguete. Que eu já desisti dessa ideia, já sei que polui, já sei que ia ser um estrago, então eu já desisti dela. Tá maduro, hein? Peguei a dica e antes de ir eu deixo a minha dica d'ouro. O medo de cair nunca pode ser maior do que a paixão por voar. Pô, isso aí não é um rap? Felipe Ret. E Bruno, mais uma vez, grato pela sua presença. Antes de irmos embora, algum recado para quem está nos ouvindo ou assistindo? Bom, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Para a gente é sempre muito bom poder falar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar onde a gente tem trabalhado aqui na agência. Fico à disposição, né? Deixo aí o convite para quem não está tão familiarizado com o trabalho da ANAC, entrem lá nos nossos sites, pesquisem mais sobre a gente, tem muita coisa legal, né, vindo por aí, muitas tecnologias novas, muitos trabalhos inovadores, e a gente tem trabalhado muito aí para realmente conseguir desenvolver e fomentar de uma maneira sustentável, de uma maneira segura, toda a aviação. Pesquisem aí, porque o futuro está próximo e o Bruno sabe muito bem o que vai acontecer. Depois ele vai me contar. Um abraço, pessoal de casa, fiquem bem e até o próximo Papo de Garagem.